Boa! Amanhã o grande destaque, né, Paula, vai ser a divulgação da ata do Copom. Então, essa semana, acho que esse, junto com a divulgação do IPCA, também na terça-feira, amanhã, e o relatório de inflação na quinta, é uma semana cheia aí de dados econômicos. Mas, bem, sobre a ata, sim, acho que depois do Copom ter retirado aquela palavrinha, né, de plural, dos próximos movimentos de mesma magnitude, acho que ele já definiu, olha, para a próxima reunião, estou nos 50, mas o que aconteceu? E aí a ata vem como um documento maior, que ele pode sim explicitar quais as razões que levaram ele a decidir por este movimento que foi assim, tido como mais hawkish, né, mais duro. E um deles é a elevação da inflação subjacente. Então, é esperado que a ata traga elementos que mostrem essa preocupação do Banco Central, de que se isso é sazonal, se não é, se isso tende a arrefecer, ou se ele mesmo está em dúvida quanto a isso, tá? E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, mas que tem relação também, é se o Banco Central vai trazer elementos sobre a atividade econômica, que ela tem se mostrado mais forte na virada desse ano, principalmente a parte de mercado de trabalho, e que tem muita relação com a inflação subjacente. Então, acho que esses dois principais pontos aí, que os analistas vão estar tentando identificar na ata, que podem ter levado o Banco Central a mudar o percurso aí que ele tinha, né, a linguagem, e que dava um guidance, né, que a gente chama aí, um direcionamento para as próximas reuniões. E, por fim, acho que ele pode explicar um pouco mais sobre os movimentos lá de fora do Banco Central norte-americano, ou a manutenção da incerteza do que os outros bancos centrais farão, e o que isso respinga aqui dentro para ele. Então, acho que esses três grandes assuntos serão os olhares amanhã na ata do Copom. Andréia, muito bom dia. Sempre um prazer falar contigo. Queria repercutir um pouco, né, ainda nesse cenário das incertezas, ainda nesse cenário do Banco Central, as repercussões do relatório divulgado na sexta-feira pelo governo, né? Porque ele acabou até sendo interpretado um pouco menos otimista pelo governo, por conta de bloqueio, por conta da projeção de déficit, por conta de uma série de fatores ali que acabaram trazendo um pouco mais da realidade do mercado. Pensando, né, nessa dinâmica toda do mercado e nas projeções por parte do Banco Central, o governo ser menos otimista ou ser mais realista, isso traz algum tipo de arcabouço para a gente imaginar que a gente pode ter uma vida um pouco mais fácil para frente, já que o governo não está vivendo num mundo, né, de conto de fadas, se a gente pode dizer assim? Bom, é um mundo de fantasia, né? Isso aí, Felipe. Acho que o contingenciamento que era esperado não veio, mas é esse bloqueio orçamentário em torno de 3 bilhões, né? Acho que o mercado, o olhar todo dele está exatamente para frente. Acho que o mercado já entendeu que, olha, 2024, déficit zero, né? A meta zero é praticamente impossível. Mas há um esforço, tivemos notícias positivas no primeiro bimestre do ano, que foram as receitas espetaculares das medidas passadas, por mais que elas não sejam permanentes, mas elas trouxeram um certo alívio aí. Mas cumprir a meta de zero déficit, ninguém espera. Acho que isso entrou no tom do mercado, e a única coisa que ele está vendo, olha, será que eu posso ter uma meta que não, um déficit para 2024 que não é de menos 0,80, menos 0,70, mas pode ser um pouquinho melhor? Acho que o mercado está um pouco nessa tônica e olhando muito para frente, porque se eu não conseguir fazer o zero, eu vou conseguir fazer o meio de 2025? E o mercado, ele tem muito isso, né? Olha, tudo bem, 2024 já passou, já aceitei, vamos pensar para frente. Então, acho que o olhar tá um pouco nisso, tá? Mas, de toda forma, para Banco Central, isso sempre se traduz, na parte fiscal, os efeitos para as projeções de inflação. Então, como o efeito, digamos, secundário vem na projeção de inflação, que é o quê? Então, o fiscal mais frouxo, impulsionando demanda, bate no mercado de trabalho, que aí bate na inflação. Então, acho que é um pouco essa tônica aí que o foco do Banco Central na ata vai se dar amanhã.
né, o efeito secundário aí, não direto do fiscal ou, né, desse mundo mais realista que a gente tem agora da parte fiscal do Brasil. Andréa, queria entender um pouco da sua leitura nessa expectativa também de amanhã, além da ata, o IPCA 15, né? Como vocês estão aguardando o IPCA 15, quais são ali talvez os fatores, né, que devemos ficar mais atentos nessa divulgação? A gente espera 0,31 de variação mensal para o IPCA 15 de amanhã. O mercado está ali em torno de 0,32, mais ou menos, acho que não está fugindo muito disso. O que acontece? Quando veio o IPCA 15 de fevereiro, que foi um susto, que foi uma variação de 0,78, né, muito forte, a gente teve a mensalidade escolar levando, né, a inflação daquele mês. Então agora é tudo que foi pontualmente muito forte no começo do ano vai devolver. Então a mensalidade escolar, os próprios itens de comunicação, de reajustes de telefone celular, de internet, de televisão a cabo. Então acho que isso é tido como serviço, então ele sobe muito no primeiro bimestre e agora ele cai. Então vai ter essa ajuda, serviços bancários, que foi um grande tema aí na inflação do início de ano. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que tudo que subiu muito nos outros 2 meses tende a desacelerar e ir devolvendo os movimentos agora. Tá? Então, essa é a expectativa. O que os olhares, né, estarão comandados é na composição da inflação, que é o quê? Todos esses itens de serviços, os intensivos em mão de obra, se isso tudo vai estar realmente desacelerando conforme a sazonalidade, ou seja, depois dessa alta muito forte, tem a calmaria, né, desse mês de março e abril, ou se está vindo numa velocidade mais forte de desinflação da composição qualitativa do IPCA, que são os itens subjacentes. Então, o olhar todo é nesse, tá? A gente espera que sim, essa desaceleração vai acontecer, mas vai acontecer dentro do que é esperado para a sazonalidade do período. Nada muito forte. E só que vai dar uma falsa impressão, eu acredito, nesses próximos 2 leituras, de que está tudo bem. E os nossos números e projeções indicam que depois, lá por maio, as coisas já voltam a piorar desse lado. Então, mercado de trabalho, a aceleração da atividade nesse início de ano, batendo nos preços, né? E elevando essa inflação e reacelerando essa inflação de subjacentes novamente. Mas, por um lado, isso vai ser muito bom. Porque até fazendo um gancho aí com o Banco Central que ele já falou que ele, né, antevê o movimento de 50 bases de queda da Selic para a próxima reunião, que é maio, ele vai ver um print muito bom de inflação, que é isso, essa devolução dos subjacentes, ou seja, desacelerando. Então, isso pode ajudar no curtinho prazo aí de inflação corrente para o Banco Central, mas aí depois, talvez, seja aquela hora do Banco Central ir desacelerando e dando 25, ou parando num nível de Selic mais alto, porque a inflação corrente tende a incomodá-lo nessa parte de núcleos e inflação subjacente. Andréa, a gente estava aqui, inclusive, né, discutindo toda a questão envolvendo o Petrobras, defasagem do preço, considerando essa defasagem atual dos preços dos combustíveis ali em relação ao preço internacional. Quais seriam os potenciais impactos na inflação caso, né, a empresa venha a realizar aí uma correção destes preços? Esse é um fator de risco mais altista? Vocês estão olhando para essa situação também? Bom ponto, Paula, muito bem lembrado. Sim, o petróleo disparou aí nos últimos dias, né? E, consequentemente, elevando a defasagem, ou seja, abrindo espaço para alguma possibilidade de reajuste de alta da gasolina. Eu vou me conter aqui em falar gasolina porque é o mais relevante para IPCA. Então, pelas nossas contas, nos últimos 8 dias, a defasagem está em 10%, ou seja, já tem um espaço, caso a Petrobras queira, de ajustar os preços para cima em até 10%. Isso para a inflação significa 18 bases de impacto no IPCA desse ano. Então, é bastante, né? Só para ter uma medida aí de reflexo em relação a isso. O que eu acho? A gente deixou como risco, porque é muito difícil saber o momento e também ficar meio à deriva dos preços internacionais, né? Mas, em geral, o que a Petrobras fala, tanto na alta quanto na baixa dos preços, é, olha, eu vou esperar estabilizar, ou seja, achar um patamar que os preços lá fora, em dólar do barril de petróleo, se acomodaram, e aí sim eu avalio se há essa possibilidade. Mas o mercado, as inflações implícitas, já começam a colocar alguma coisa no preço aí.
Então, a gente está todo mundo de olho mesmo. Então, a Bicom, ou Stone X, a CBIE, todo mundo falando, olha, já tem espaço, fiquem alerta que acho que o preço pode voltar a subir em algum momento. O Andréia, e claro, né, você falou gasolina, que o impacto acaba sendo bastante forte, né? Mas o diesel está 9% também, né? Abaixo do praticado internacional. Se a gente tiver algum tipo de reprecificação, isso pode também desancorar as expectativas mais no longo prazo, que é quando, né, tem o impacto, né? A gasolina é mais curto prazo, o diesel é mais longo prazo, e quando a gente retoma aquela conversa, né, de repente, Banco Central projetando 2025 a inflação um pouquinho acima do centro da meta, todas essas expectativas, se vier esse reajuste no diesel, a gente pode ter algum tipo de problema e até mesmo pensar que o Banco Central não vai continuar o ciclo de cortes ou parar ali nas magnitudes. Isso pode trazer algum tipo até de um cenário um pouco pior no desenvolvimento da condução da política monetária? Olha, Felipe, bem bom ponto. O efeito direto, né, que a gente fala no IPCA na gasolina é maior, mas o efeito indireto via fretes é grande do diesel, sim, principalmente para os alimentos. Então, você tem razão em pensar no diesel dessa forma. Para IPCA, eu acho que, assim, para ter o efeito de fato da elevação dos preços, a gente teria que ter uma alta muito forte e altas consecutivas, né? Para falar, olha, o efeito do líquido, do aumento do custo do diesel já está batendo em fretes dentro do país, tá? Então, acho que tem um movimento, a gente vai acompanhar, mas o que está chamando muita atenção, até para a inflação de 2025, que sim, é o horizonte, acaba ganhando cada vez mais importância para o Banco Central, já na próxima reunião, é o ano de 2025, que as expectativas do Focus ainda estão lá em 3,52%, né, por cento. O que a gente está vendo aqui? O setor elétrico, por conta de período úmido, não foi tão úmido assim, reservatórios desacelerando, o que a gente chama de energia natural afluente, que é um outro indicador do setor elétrico que a gente olha bastante, o encarecimento de preço de energia no mercado livre, isso tudo acaba impulsionando ou trazendo custos a mais, até o que é o ligamento das térmicas num período úmido, né? Isso tudo encarece o custo da tarifa de energia elétrica à frente, e é algo que impacta 2025, então por isso que eu queria trazer um pouco a discussão que vai pegar em 2025 é o setor elétrico. Então, não só, talvez, uma possível mudança de bandeira, mas também a energia mais cara. Então, acho que esse é um setor que está todo mundo olhando com atenção e é um outro risco importante para o ano de 2025. E também o que você falou, talvez, de um encarecimento do frete. Não é um risco tão latente assim, mas é algo que a gente deixa aí no radar para ir monitorando. E um terceiro ponto, que eu venho chamando bastante atenção, que caso os preços dos alimentos sejam muito fraquinhos esse ano, né, você cai esse ano, o outro, né, ainda mais vindo de 2 anos muito fracos mesmo, que foi o ano passado, e vamos supor que esse ano seja 3% de alta de alimentos, são anos muito bons. Só que aí o terceiro ano tende a ser mais forte. Tá? Então, acho que é esse um pouco a dinâmica da inflação 2025, que são riscos altistas, e também, caso essa avaliação que a gente tem aqui na casa de uma composição de inflação, né, qualitativa do setor de serviços, ele reacelerando em 2024, provavelmente você também tem uma mudança de preço relativo para 2025, ou seja, você tem uma inércia que se 2024 foi maior, bate em 25. E aí você teria também mais um motivo para elevar a inflação de 25 e prejudicar um pouquinho o olhar do Banco Central. Perfeito, maravilha. Andréia, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelas análises, sempre muito importantes aqui para a dinâmica dos investidores. Uma ótima semana, até semana que vem então. Tchau, tchau.